Em linhas gerais, a superação do problema do desespero não pode se dar pela via do conhecimento apenas, uma vez que a pessoa que conhece o faz a partir de sua finitude e, portanto, não tem em si condições de abarcar a infinitude e realizar a síntese de modo puramente racional. Nessa perspectiva, a razão, quando levada a seu máximo, percebe justamente seu limite, sua incapacidade de conceber a infinitude e realizar a síntese adequadamente a partir de si mesma. Kierkegaard percebe que não há saída para a superação ou cura do desespero sem um voltar-se para a subjetividade, sem uma atitude subjetiva específica. Essa atitude é pensada a partir do cristianismo e entendida como fé, embora a fé não seja apenas uma atitude subjetiva. No seu livro A Doença para a Morte, o pseudônimo Anticlímacos trabalha com a ideia de que o que falta ao desesperado é precisamente fé. Assim, se o desespero é a desarticulação de si mesmo e de seu sentido, a fé é o que opera a rearticulação do si mesmo e de seu sentido. Em uma passagem central do livro, Anticlímacos retoma aquela expressão condensada, citada no capítulo anterior, do que seria a cura para o desespero, e a relaciona diretamente ao conceito de fé. Abre aspas. Mas o contrário de estar desesperado é ter fé. Portanto, também está totalmente correto o que foi afirmado acima como sendo a fórmula que descreve um estado no qual não há nada de desespero, e esta é igualmente a fórmula para a fé. Ao relacionar-se a si mesmo e ao querer ser si mesmo, o si mesmo repousa transparentemente num poder que o estabeleceu. Fecha aspas. Kierkegaard parte do pressuposto de que Deus é base da síntese de finitude e infinitude. Nessa lógica, a fé é entendida como aquele elemento que recoloca a finitude e a infinitude na correta relação e, portanto, o que dá unidade à pessoa. Isso acontece em um processo, na tarefa de tornar-se si mesmo. Segundo o Anticlímacos, o si mesmo é a síntese consciente de infinitude e finitude que se relaciona consigo mesma, cuja tarefa é tornar-se si mesma, o que só se deixa realizar na relação com Deus. Mas tornar-se si mesmo é tornar-se concreto. Mas tornar-se concreto não é nem se tornar finito, nem se tornar infinito, pois o que deve tornar-se concreto é de fato uma síntese. O desenvolvimento deve, portanto, consistir em infinitamente afastar-se de si mesmo, na infinitização do si mesmo e infinitamente retornar a si mesmo na finitização. Jens Himmelstrup, em seu dicionário terminológico da obra de Kierkegaard, lembra que a palavra concreto vem do latim concresco, que está relacionado a crescer junto, e é usado por Kierkegaard em oposição a abstrato. O tornar-se si mesmo não é um movimento de abstração, mas de colocar na correta relação os elementos da síntese que foram mal relacionados no desespero. Esse processo envolve um duplo movimento de afastar-se de si mesmo, na infinitização de si mesmo, e infinitamente retornar a si mesmo na finitização. A ideia de duplo movimento foi elaborada primeiramente por Kierkegaard através do pseudônimo Johannes de Silêncio, em Temor e Tremor, onde analisa a figura de Abraão e associa diretamente os conceitos de duplo movimento e fé. É preciso dizer que esta é uma obra complexa e, como é típico dos textos de Kierkegaard, traz várias questões importantes e diferentes níveis interpretativos que não poderemos colocar aqui neste áudio. O conceito de fé, esclarecido pela ideia de duplo movimento, é o elemento que une, no terreno da subjetividade, ou seja, para além da mediação lógica, a finitude e a infinitude, ponto-chave para a superação do desespero. É a esta questão, especificamente, que vamos nos deter aqui. O mote para o desenvolvimento deste conceito é o difícil texto bíblico de Gênesis, capítulo 22, quando Abraão recebe de Deus a ordem de sacrificar o próprio filho. A interpretação de Kierkegaard para esse texto é bastante original,
assim como o entendimento de fé que extrai dessa análise. O autor percebe que a narrativa é atravessada por tensões bem específicas e entende que a grandeza de Abraão só aparece se elas forem seriamente consideradas. A questão crucial aqui é que, do ponto de vista da moralidade, Abraão é um assassino, uma vez que sobe a montanha para sacrificar o filho, e, do ponto de vista religioso, é, para os três grandes monoteísmos, o pai da fé. Segundo Johannes de Silêncio, falte porventura coragem para conduzir até ao fim o pensamento e dizer que Abraão era um assassino, bem melhor será ganhar então a devida coragem em vez de desperdiçar tempo com elogios imerecidos. A expressão ética para o que Abraão fez é: ele quis assassinar Isaac. A expressão religiosa é: ele quis sacrificar Isaac. Mas é nesta contradição que reside precisamente a angústia, muito bem capaz de deixar um homem insone. E todavia Abraão deixa de ser quem é sem essa angústia. Fecha aspas. O texto de Gênesis deixa claro que a história de Abraão gira em torno de uma provação ou tentação. E Johannes de Silêncio observa, contudo, que normalmente uma tentação é aquilo que tende a desviar a pessoa de cumprir com o seu dever. A situação de Abraão, contudo, torna-se peculiar porque, nas palavras do autor, abre aspas, aqui a tentação em si mesma é o ético que o impedirá de cumprir a vontade de Deus. Fecha aspas. O ponto-chave para a interpretação de que Silêncio faz da história de Abraão é que este, quando depois de 3 dias de viagem, avista o monte do sacrifício, afirma a seus servos, abre aspas, permanecerei aqui com o jumento. Eu e o menino iremos lá. Adoraremos e voltaremos a vós. Fecha aspas. Este plural, voltaremos, é decisivo na narrativa, pois indica que Abraão tinha a esperança de voltar com Isaac. Trata-se aqui da esperança que se articula não na certeza da objetividade, mas na certeza de uma aposta existencial, na aposta que enfrenta a incerteza objetiva e mantém a esperança de retornar com o filho. A partir dessa leitura, o pseudônimo de Silêncio chega à ideia de duplo movimento, o despojar-se de tudo. No caso de Abraão, abrir mão do próprio filho ao subir a montanha para sacrificá-lo e, ao mesmo tempo, manter a esperança de reaver o que foi renunciado. O primeiro movimento, o despojar-se, o autor caracteriza como resignação infinita. Trata-se da entrega da finitude e da temporalidade. Segundo de Silêncio, abre aspas, na resignação infinita, paz e repouso. Qualquer homem que o queira pode disciplinar-se de maneira a fazer um movimento que na sua dor reconcilia com a existência. Fecha aspas. A resignação infinita é um movimento fundamental para a existência, uma vez que é só nesse abandono da finitude ou no adquirir uma independência em relação à finitude que, nas palavras de Johannes de Silêncio, me clarifico para mim mesmo na minha validade eterna e só então se poderá falar em captar a existência por força da fé. Esse movimento de abandono da realidade concreta, abandono da finitude e da temporalidade, isso que aqui é caracterizado como resignação, é o que normalmente se entende como fé. Para Kierkegaard, este seria um grave equívoco. A resignação é decisiva, mas é apenas um dos momentos dialéticos da fé. Abraão, ou aquele que Johannes de Silêncio caracteriza como o cavaleiro da fé, continua a partir do ponto onde o herói trágico havia parado. Segundo o autor, o cavaleiro da fé faz exatamente o mesmo que o outro cavaleiro. Abdica infinitamente do amor, que é o conteúdo da sua vida, e está reconciliado com a dor. Mas acontece então o prodígio. Faz ainda um movimento, o mais espantoso de tudo, pois afirma: creio toda a vida que fico com ela,
propriamente por força do absurdo, por força de a Deus tudo ser possível. O ponto central do conceito kierkegaardiano de fé não está no despojar-se, na resignação, mas, tomando o caso de Abraão, na crença de que obteria Isaac de volta depois de tê-lo abandonado. Abraão se coloca em uma relação absoluta com o absoluto e, nesse sentido, abandona Isaac, abandona o seu dever moral de pai para cumprir a ordem divina, pois sobe a montanha para sacrificá-lo. No entanto, fé não é o abandono da finitude, da realidade concreta e temporal. O duplo movimento envolve este retorno paradoxal à temporalidade e à finitude. O conceito de fé é cunhado na conjunção de dois movimentos, abre aspas, pois o movimento da fé tem de ser sempre realizado por força do absurdo, mas atente-se bem, de modo a que a finitude não se perca do espírito. Acha-se isto extremamente plausível, fecha aspas. Como toda questão crucial da existência, o duplo movimento só pode ser apreendido pelo próprio indivíduo. O máximo que um terceiro pode fazer nesse sentido é tornar a pessoa atenta para a necessidade do movimento individual. À medida que a fé tem parte de seu movimento no abandono da finitude em direção ao infinito, ela possui uma relação importante com a angústia e com a possibilidade, e, quando a união desses elementos é bem estabelecida, a angústia é formadora do indivíduo. Este argumento foi elaborado no 5º capítulo do livro O Conceito de Angústia. Abre aspas. Angústia como que salva por meio da fé. Fecha aspas. Nesse texto, o autor afirma que, abre aspas, a angústia é a possibilidade da liberdade. Só esta angústia é, pela fé, absolutamente formadora. À medida que consome todas as coisas finitas, descobre todas as suas ilusões. Fecha aspas. E, adiante afirma, aquele que é formado pela angústia é formado pela possibilidade, e só quem é formado pela possibilidade está formado de acordo com a sua infinitude. A possibilidade é, por conseguinte, a mais pesada das categorias. Fecha aspas. O que a possibilidade faz é exaurir a finitude de sua pretensa capacidade de fundamentar a existência, é esgotar a finitude. E aqui há aproximações com a resignação. Enquanto alguém está determinado pelas condições da finitude apenas, enquanto ainda não colocou a própria existência em jogo ao considerar a possibilidade, ainda não se desenvolveu completamente. O pseudônimo Ralphiniensis afirma: a vida mais presa ao dia a dia tem, com certeza, acontecimentos suficientes, mas o cerne da questão é a possibilidade da individualidade que é honesta consigo mesma. Conta-se de um ermitão hindu que vivera por 2 anos só de orvalho, que ele certo dia foi à cidade, provou vinho e caiu em vício da bebida. Fecha aspas. É preciso encarar honestamente a possibilidade. O que eu faria se pudesse isso ou aquilo? Como agiria? Quem me tornaria? Para Kierkegaard, se não refletir sobre tais questões, encarando a possibilidade, o sujeito não forma sua individualidade. Entretanto, quando reflete sobre tais questões, percebe a necessidade de encaminhar o sentido de sua existência, sua própria subjetividade, num terreno que está para além da finitude, das circunstâncias e do pensamento objetivo. É no horizonte dessa discussão que a fé, enquanto duplo movimento, mostra-se como uma possibilidade consistente de reestruturação do si mesmo. Uma vez exaurida a finitude no exercício da possibilidade, o indivíduo depende necessariamente de uma relação adequadamente estabelecida com o infinito. Esta, contudo, o devolve à finitude, e isso é o duplo movimento, é a fé como Kierkegaard a entende. A angústia, à medida que se relaciona com a possibilidade, auxilia o indivíduo nesse processo.
Segundo o pseudônimo Ralphiniensis, mas aquele que penou na infelicidade ao frequentar o curso da possibilidade perdeu tudo, tudo, como nunca ninguém na realidade perdeu. Então também ganhou tudo de volta, como na realidade ninguém jamais recobrou, ainda que tivesse recobrado tudo decuplicado. Pois o discípulo da possibilidade ganhou a infinitude, e a alma do outro teria expirado na finitude. Ele afundou absolutamente, mas logo emergiu uma outra vez do fundo do abismo, mais leve do que tudo o que há de penoso e horroroso na vida. Fecha aspas.